Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 37. Depois de férias, retornamos, e é a nossa primeira mensagem aqui no Pedras Vivas. Quem abriu, diga amém. Ezequiel, capítulo 37. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito no Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado por tudo que aconteceu neste lugar até este momento. Muito obrigado pela vida das nossas crianças. Muito obrigado pela vida dos nossos adolescentes. Muito obrigado pela vida dos nossos jovens. Obrigado pela vida dos nossos irmãos e irmãs adultos desta igreja. Obrigado pela vida dos mais velhos, que ao longo de uma caminhada cristã têm sido alicerce, instrumentos de Deus na vida desta igreja. Muito obrigado, porque nós estamos aqui para adorar o seu nome. Agora, Senhor, enche este lugar com a sua palavra poderosa. Que o Senhor apenas e tão somente faça deste teu servo boca, instrumento, facilitador da sua palavra. Tão somente isso, Senhor. E que o Senhor use a minha vida, na vida dos meus irmãos, e que a sua palavra seja poderosa neste lugar, para a glória e o louvor do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a visão do profeta do vale de ossos secos.
Me parece que quando lemos esse texto sobre ressurreição, parece que a ideia que esse texto nos traz é de novo nascimento, é de regeneração espiritual. Mas é um ledo engano, irmãos. Não é correto imaginarmos esse texto nesta dimensão, porque esse texto está falando sobre a restauração de Israel. Esse texto está falando sobre uma vida decadente de um povo que apostatou da fé num determinado tempo, adorou ídolos e se tornou indiferente ao Senhor, e por causa disso, no ano 586 a.C., foi levado ao cativeiro babilônico. E como que 10 anos de cativeiro, Deus então dá ao profeta Ezequiel uma visão. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou o profeta para um vale de ossos secos. Não foi o homem e nem elucubração humana e nem forças contrárias que levou o profeta ao vale de ossos secos. Mas a Bíblia diz que foi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus levou o profeta a um vale de ossos secos. Se em sentido figurado ou literal, eu não sei, mas o que eu sei é que o Espírito de Deus fez com que esse homem contemplasse o estado de decadência e de sofrimento do povo de Judá, sob o tacão do cativeiro babilônico. E o versículo 11 fala exatamente a condição deste povo no cativeiro babilônico. Observe o texto no versículo 11, capítulo 37. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. A palavra-chave é que eles se sentiam completamente perdidos. Eles estavam completamente subjugados por forças babilônicas. E a condição deles era um sentimento de estarem exterminados, perdidos. E o resultado disso é que eles estavam sem esperança. É nessa dimensão que o profeta é levado pelo Espírito para o vale de ossos secos, para que ele contemple, para que ele veja a condição deste povo. Mas mais do que isso, não somente perceber a condição deste povo, de um sentimento de desesperança, mas acima de tudo, de esperança, porque a despeito dos ossos estarem sequíssimos, numerosos ossos, o Senhor trouxe uma palavra de restauração para Israel. Talvez nesta noite, muitos amados e amadas que estão aqui hoje, podem estar também vivendo um tempo de vale de ossos secos, um tempo sem vida, uma luta grandiosa na casa, uma luta grandiosa financeira, uma luta grandiosa espiritual, uma luta grandiosa quanto a uma enfermidade, e olha para o vale seco, e talvez você esteja dizendo: eu não tenho esperança, estou perdido, já envidei os meus esforços, e o meu sentimento é de estar exterminado. Meus irmãos, quando Deus leva o profeta para o vale de ossos secos, Ele não está levando o profeta para que apenas mostre a realidade, a condição do povo, mas Ele leva o profeta para ser interpelado e confrontado com a palavra dele mesmo, quando diz: acaso o Filho do Homem pode reviver estes ossos? E o profeta diz: tu sabes, Senhor, tu sabes. Talvez seja esta palavra que Deus esteja falando com você nesta noite, e para a igreja presbiteriana de Manaus neste ano. Acaso poderão reviver estes ossos? E a nossa resposta para a nossa realidade é: Senhor, tu sabes. Tu sabes.
E o versículo 4 me chama a atenção porque há uma forte ênfase a respeito disso, quando o Senhor diz, profetiza no versículo 4, a estes ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem é exatamente embasado neste versículo, ouvi a palavra do Senhor. E o tema é a palavra poderosa de Deus. E para afirmarmos isto, o texto fala sobre profetizar 7 vezes, significando de que a ideia de profetizar tem a ver com a palavra de Deus. E o Dr. Shedd é feliz quando comenta esse texto dizendo que profetizar é fazer alguém ouvir a palavra de Deus. Que nesta noite o Espírito de Deus faça você ouvir a palavra de Deus, palavra poderosa de Deus, palavra que vem do trono de Deus. E essa palavra poderosa, ela é capaz, em primeiro lugar, de operar, de fazer com que o que não tem forma, tomar forma, aquilo que está informe, tome forma, fazer com que haja forma naquilo que está completamente informe. E o versículo 5 começa tratando sobre este assunto, quando diz assim, diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Versículo 6, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. A palavra poderosa de Deus é capaz de formar o que estava informe. Provavelmente neste vale de ossos secos houve uma grande batalha, e eu creio nisso. Provavelmente o exército de Israel foi e teve um grande enfrentamento, e esse exército pereceu, caiu, tombou naquele lugar. Urubus comeram aqueles cadáveres, e o texto diz que eram ossos numerosos e sequíssimos, e a expressão em hebraico sequíssimo dá a ideia de extremamente seco, sem vida, inóspito, completamente sem possibilidade alguma de reviver. E a Bíblia diz que o Senhor chama o profeta e diz: profetiza, profetiza a esses ossos, fala a esses ossos, a minha palavra fala a esses ossos. E o texto diz que naquele momento o Senhor opera um milagre contundente. Ossos com ossos começam a se juntar de forma uniforme, cada um se encontrando. Meus irmãos, minhas irmãs, nem a capacidade de Spielberg de elaborar, de organizar uma tecnologia que a gente olhe de forma gráfica e perceba toda a dinâmica, as nuances que nós encontramos nesses filmes, é capaz de descrever esse texto. Porque nesse texto os ossos começam a se juntar, aqueles que são equivalentes, a estrutura óssea, os tendões começam a interligar, a carne começa a enxertar, a pele começa a ser lançada sobre a carne e os músculos.
o tecido epitelial começa a ser formado e aquele corpo completamente formado, estruturado de forma sobrenatural. Aquilo que não tinha forma, aquilo que estava informe, tomou forma. Eu gostaria que você lesse comigo, por gentileza, Gênesis capítulo 1, por favor. Segura o texto de Ezequiel 37 e vamos para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3, versículos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Na criação de tudo, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. A palavra sem forma no hebraico significa tohu, ou seja, uma terra completamente árida, uma terra sem forma, não havia contexto de argila, de estrutura, era tudo informe, desolada. E o texto continua dizendo, e vazia, e a palavra vazia é bohu, que significa estéril, completamente sem vida naquele momento. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, e a palavra Espírito no hebraico significa ruá, ou seja, o sopro de Deus está sobre as águas. E aí no versículo 3 diz que a palavra do Senhor fala: e disse o Senhor, e disse a palavra do Senhor, haja luz, e houve luz. Aquilo que estava informe, aquilo que não tinha forma, pela palavra de Deus, tomou forma. É a mesma relação de Ezequiel capítulo 37, onde não havia forma, algo vazio, desolado, estéril, sem vida naquele vale. O Senhor diz, profetiza Ezequiel, e ele fala em nome de Deus, e então os ossos se juntam, os tendões se interligam, a carne vem sobre os ossos, e a pele é lançada sobre aqueles corpos, e um numeroso exército agora se está completamente organizado em forma. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se a sua vida está como esse vale de ossos secos, sem forma, vazia, estéril, sem esperança. Quando você olha para a sua realidade, o enfrentamento que você sabe que você está enfrentando, e você observa tudo isso e diz: Senhor, está tudo desorganizado, eu estou exterminado, eu estou perdido. É nessa hora que o Senhor vem sobre a sua vida e a minha vida, meu irmão, minha irmã. E aí então esta palavra é uma palavra de ordem, é uma palavra profética, é palavra de autoridade, dizendo: aonde está o vazio, onde está sem forma, onde está estéril na sua vida, o Senhor está dizendo: eu vou colocar em ordem a sua vida, eu vou colocar em ordem a sua casa, eu vou colocar em ordem a sua caminhada, eu estou com você, e esse cativeiro vai passar, porque o Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso, que dá vida onde não há vida, para a sua glória. O poder da palavra de Deus, a palavra poderosa de Deus, é capaz de dar forma onde não tem forma, é formar o que estava informe. Em segundo lugar, a palavra poderosa de Deus é capaz de vivificar o que estava morto. O que estava morto. Versículo de número 9, por favor. Diz assim: então ele me disse: profetiza ao Espírito,
Profetiza o filho do homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Veja essa cena, os ossos se juntando, se interligando, carne sendo enxertada naquela estrutura esquelética, pele sendo lançada sobre o corpo, mas no versículo 9, no final dele diz que não havia nesses corpos o Espírito de Deus. Ainda o Espírito não estava naqueles corpos. E a Bíblia diz, no versículo 10, que o Senhor diz: profetiza e assopra, vem dos 4 cantos o vento de Deus, e dá vida a esses corpos. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, que texto maravilhoso. Mais uma vez surge a palavra vento nesse texto, que significa ruar, sopro de Deus, fôlego de vida. É a mesma correlação quando nós encontramos em João capítulo 3, versículo 6, quando o Senhor diz que aquele que é nascido, e falando para Nicodemos, da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito, e a palavra lá é pneuma, que é a mesma palavra correlata com ruar, ou seja, o Espírito de Deus, o sopro de Deus. E no versículo 8 do capítulo 3, nós encontramos isso dizendo: o vento sopra onde Ele quer, da maneira que Ele deseja, da forma que Ele quer operar. O Senhor Jesus está dizendo isso. O que o Senhor Jesus está dizendo e está falando é sobre o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está soprando nesses corpos, neste vale. Meu irmão, minha irmã, eu não sei a sua luta, não sei a sua batalha, não sei qual é o seu vale. Tem muita gente que quer estar no pico da montanha, tem muita gente que quer estar nos outeiros, tem muita gente que quer estar no cume da montanha. Mas esse texto aqui me chama a atenção, porque o Espírito de Deus leva o profeta ao vale. Talvez você esteja no vale, talvez você esteja num vale da sombra da morte, talvez você esteja enfrentando uma batalha grandiosa, mas nesta noite Deus está falando através da sua palavra: eu vou soprar o meu Espírito sobre a sua vida, eu vou soprar o meu Espírito sobre a sua casa, eu vou soprar o meu Espírito sobre a sua enfermidade, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, porque esse Espírito é Espírito de vida. Meu desejo nesta noite é que esse Espírito sopre sobre você, sopre sobre a sua história, sopre sobre sua casa, sopre na igreja presbiteriana de Manaus e adjacências, sopre nas nossas congregações, sopre nas nossas congregações do interior, sopre nos nossos grupos familiares, sopre em cada ministério aqui, das mulheres, dos homens, ministério de oração, ministério de jovens, de adolescentes, de crianças. Senhor, o Espírito Santo de Deus sopre, porque quando Ele sopra, ninguém detém, porque não é espírito de homem, e nem espírito de mulher, e nem espírito maligno, é o Espírito Santo de Deus. E nós, sem o Espírito Santo de Deus, não somos nada. Para que nós entendamos a palavra e sejamos iluminados, somente o Espírito Santo de Deus. Ah, irmãos, esse Espírito Santo de Deus habita nas nossas vidas para a sua glória. Mas em terceiro lugar, esta palavra poderosa de Deus, além de dar forma ao que está informe ou o que estava informe, de vivificar o que estava morto, é poderosa para colocar em pé o que estava caído. E o versículo de número 10 fala sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor:
profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Você já pensou nisso? O Espírito sopra sobre os corpos, eles recebem vida, e a primeira coisa que acontece é que eles ficam de pé, eles ficam em pé. O Senhor está falando com Israel. O que o Senhor está dizendo é que o Senhor estava restaurando não somente a sorte de Israel em libertá-lo do cativeiro babilônico, mas ele estava restituindo a identidade de Israel. Meu irmão, minha irmã, quando o Espírito de Deus sopra sobre a nossa vida começa a ter sentido. Quando o Espírito Santo atua nas nossas vidas, nós começamos a ter sensibilidade espiritual, nós começamos a ter discernimento espiritual, nós não compactuamos mais com a vida de pecaminosidade, nós não aceitamos mais viver nos bares da vida, nós não aceitamos mais viver na bebedice, nós não aceitamos mais viver sob o domínio do adultério, e nem da prostituição, e nem da palavra torpe, e nem de uma vida completamente dissociada dos propósitos de Deus para o nosso caminhar. Meu irmão, quando o Espírito de Deus sopra sobre nossas vidas, Ele nos coloca em pé, e nós começamos a vivenciar a identidade de Cristo em nossas vidas de maneira clara e inequívoca. Você sabe o que significa isso? Significa que o inimigo das nossas vidas, que é aquele que quer nos colocar no cativeiro, quer rasgar a nossa identidade, quer nos despersonalizar, quer tirar de nós aquilo que foi imputado pela graça de Deus na nossa vida. Mas saiba de uma coisa, o inimigo não tem esse poder, porque quando o Espírito de Deus sopra em nós, o Senhor reaviva em nós a nossa identidade, sabemos quem nós somos, regenerados em Cristo Jesus, justificados em Jesus Cristo, o nosso nome já foi escrito no livro da vida, e nós vivemos agora de santidade em santidade, e aí sim, irmãos, esperamos um dia de estarmos diante do Deus Todo-Poderoso, com os nossos corpos glorificados, adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Queridos irmãos e irmãs, Deus está dizendo: Israel, eu vou colocar você de pé, a despeito da sua distância, a despeito da sua idolatria e da sua apostasia, eu vou tirar você desse cativeiro. Olha aqui para mim, por favor. Esse texto está dizendo para você e para mim: não sei qual é o seu cativeiro, não sei qual é o recôndito que você se esconde, não sei qual é a área mais lúgubre, mais terrível, que te assombra, e que te faz viver sentenciado e envolvido por forças do mal, que você não consegue se libertar. Eu quero dizer para você, que nesta noite, o Senhor está dizendo com a sua palavra profética: eu vou tirar você do cativeiro. Não é você mesmo, não é o esforço que você pode ter, não é o seu mérito, não é simplesmente porque você é bonito, porque você é agradável, mas por causa da misericórdia de Deus, o Senhor vai tirar a sua família desse cativeiro, o Senhor vai tirar essa enfermidade que te oprime o tempo todo, esse pecado que te subjuga, o Senhor vai soprar o seu Espírito sobre você. Nesta noite, e vai colocar você de pé novamente, e a sua identidade será restituída para a glória de Deus. A palavra poderosa de Deus é capaz
de dar forma ao que estava informe, é capaz de vivificar o que estava morto, é capaz de pôr em pé o que estava caído, e é capaz de restituir para você tudo aquilo que Deus te deu por herança. É capaz de restituir para você tudo aquilo que o inimigo tirou de você, que o gafanhoto consumiu. É capaz de restituir a sua vida. O nosso pastor José João tem dito que este ano é o ano de restituição, e esse texto é um texto de restituição, porque no versículo 11 diz a Bíblia: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor para você e para mim, para Israel: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, diz isto, e o fiz, diz o Senhor. Esse texto é um texto de restituição. Esse texto está dizendo para mim e para você, que não importa quantos anos de cativeiro, Judá ficou 70 anos sob o tacão, a égide do Império Babilônico, sofrendo, despersonalizados, sem pátria, sonhos frustrados. E o Senhor vem com esta palavra profética dizendo: eu vou tirar vocês do cativeiro. E se cumpriu. 70 anos depois, o povo volta para Jerusalém, para a sua terra e para as cidades que estão ali em adjacências. Sabe o que significa isso? Eu não sei qual é o seu cativeiro, eu não sei qual é a luta que você tem travado num vale de ossos secos, mas eu sei de uma coisa: não importa quantos anos você esteja sentenciado a esta batalha, o Senhor está dizendo: eu vou tirar vocês e vou estabelecer a casa de vocês. Vocês vão voltar para o primeiro amor, vocês vão voltar para a experiência com Deus grandiosa, vocês terão a libertação e vocês serão uma família completamente restituída. Tudo aquilo que o gafanhoto consumiu, tudo que o inimigo tem tirado da sua família, tudo que o inimigo tem arrancado do seu sonho, tudo que ele tem feito contra você, o Senhor vai colocar o inimigo debaixo dos seus pés e vai estabelecer a vitória, e você será mais do que vencedor em Cristo Jesus, para a sua glória e o seu louvor, em nome de Jesus. Eu gosto muito de uma experiência de Jesus, que está exatamente em João capítulo 20, versículo 21 e 22. Ele tinha saído da cova, ele tinha ressuscitado, e ele se apresenta aos seus discípulos, e fala aos seus discípulos, e consola os seus discípulos, e dá autoridade aos seus discípulos, e ele diz assim: podem ir, porque eu vou colocar em vocês o meu Espírito. O meu Espírito. E a palavra ali é pneuma. Vou soprar sobre vocês. Vou soprar sobre o projeto de vocês. Vou soprar sobre a casa de vocês. Vou soprar dentro de vocês. E vocês vão viver uma vida na dinâmica do Espírito Santo. Igreja Presbiteriana de Manaus, vamos nos colocar de pé, com o sopro do Espírito, e caminhar para a glória de Deus. E se o vale de ossos secos tem se apresentado para você, lembre-se, foi o Senhor que levou você para que você veja a sua glória.
e que você viva uma vida de expectativa, de esperança e de restauração, para a glória e o louvor do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode me dar mais 10 minutos seu? 10 minutos, o Espírito Santo está aqui. Eu vou pedir aos pastores dessa igreja, os presbíteros que venham aqui em cima, e nós queremos orar sobre você, sobre a sua vida, você que está enfrentando o vale, você que vai começar o ano de 2018, eu quero convidar você, jovem, adolescente, casal, família, a vir ao altar, e falar: Senhor, sopra sobre a minha casa, sopra o teu Espírito, que a tua palavra poderosa faça a diferença nesse ano, na minha vida e na minha casa, para a glória de Deus. Por favor, quem deseja essa oração, venha para o altar, venha para a presença do Senhor. Todos nós temos os nossos vales de ossos secos, mas o Espírito está aqui neste lugar. Não se movimente a não ser vir ao altar. Venha para o altar, traga o seu amigo, traga a sua amiga, você que está enfrentando lutas grandiosas e batalhas grandiosas, você que quer viver uma vida na dinâmica do Espírito Santo, você que quer receber o sopro de Deus, para esse ano ter uma vida cheia de Deus, cheia da presença. Venha para o altar, fique no corredor, fique nas laterais, mas se aproxime. Pode vir mais, queridos, chegue mais perto, para os irmãos se aproximarem, e nós vamos orar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vou pedir ao meu pastor José João, fique imaginando, 3 dias no Monte Sião, orando e buscando ao Senhor. Pastor José João, por favor, o pastor pode orar, nós vamos estender as mãos, e depois vamos estender as mãos, irmãos. Eu vou pedir, pastor, está aqui orar, eu estou com garganta inflamada. Senhor, sopra sobre vidas nessa noite, sopra sobre vida, a sua vida, a vida de Jesus. Senhor, vales, ó Deus, cujas pessoas estão a olhar e dizer: mais nada sairá desta vida, mais nada acontecerá de bom nesta família. Senhor, em nome de Jesus, dá uma ordem do céu nesta hora. O Deus que traz à existência as coisas que não existem, Deus, o Deus que vivifica opera, os Senhor. mortos, Libera, o Deus que provê para nós a fé e a esperança, quando a esperança não é mais a esperança, Jesus, quando tudo amado, está Senhor desvanecido, Deus. Faz, quando Senhor, tudo tua está obra, acabado, quando teu o altar Espírito. está destruído, Sim, quando a Deus. ruína, Senhor, já Meu apoderou-se Deus. das vidas, dos lares, das Senhor. pessoas. Nós oramos para que, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, sopra nessa noite o teu Espírito. Sopra em nome de Jesus, assim como o Senhor disse a Deus lá no livro de Ezequiel. O Senhor colocou a tua palavra na boca dele, e a tua palavra é a palavra de vida, é uma palavra profética. Senhor, vidas cujos médicos já têm dito, Senhor, ó Deus, que não tem mais jeito, desenganado pelos médicos. Senhor, situações onde estas pessoas já não acreditam mais. Senhor, mas o Senhor é o Deus que pode reverter a história, Senhor, porque o livro de Atos dos Apóstolos, Senhor, nos mostra que quando seus apóstolos, ó Deus, eles saíram ao mundo, eles viravam o mundo de ponta cabeça, ó Deus, eles faziam extraordinários. Senhor, que tu possas também fazer, restaura o caído, Senhor, restaura aqueles, Senhor, que tem vivido sob o domínio do pecado, sob o domínio do inimigo, sob o domínio do mundo. Senhor Deus, vidas que perderam, ó Deus, a alegria de viver, pessoas que perderam o sabor pela vida, que perderam o gosto de viver. Ó Senhor, aqueles que têm buscado o suicídio como uma opção, porque já não encontram mais razão para existir.
Nesta Libera hora, esta vem, unção. Senhor, vem com o teu poder. Cura, Espírito Senhor, de de vida, libertação. sopra em nome de Senhor Jesus. Deus. E faça Oh, reviver Deus os sonhos, querido, Deus faça amado. reviver a alegria, Sim, Deus. faça reviver, Senhor, este casamento. Ó Deus, que Deus. talvez esta pessoa diz: não Traz tem mais os filhos, jeito, Senhor. não amo mais, Os eu não filhos, a amo Senhor. mais, porque o Senhor é Deus que vivifica o amor, o Senhor é o Deus que dá, Senhor meu Deus, chega para lá da tristeza e Meu traz Deus. alegria, ó Deus, às vidas. Sim, Deus, Senhor, assim em nome de Jesus, ao Sim, teu Deus. povo que aqui está, ó Senhor, porque Deus tem querido. buscado no Senhor uma Deus nova amado. vida, a vida de Jesus. Sim, meu Deus. Que ao sair daqui nessa noite, algo Oh, novo Deus. aconteça, algo novo se realize, Oh, Deus. ó Deus, e que a tua ruach seja soprada aqui agora, Em nome e a de vida do Senhor nos Meu vivifique Deus. para a glória do teu nome. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, obrigado por esta noite. Seu Espírito esteja falando conosco, reavivando aquilo que está adormecido. Ó Deus, seja um ano de restituição na vida do teu povo. Ó Deus, é a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, as virtudes, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre sua vida, meu irmão, e a vida todo o povo de Deus que está espalhado em toda a face da terra, agora e para sempre. Deus abençoe, queridos. Tenha uma boa semana. Podemos nos cumprimentar uns aos outros agora.